Abra comigo a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. Quem encontrou, diga amém. Isaías capítulo 6, versículo 1, vai nos falar assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Interessante esta passagem de Isaías 6:1. Aqui ele vai falar que depois da morte do rei Uzias, depois de que o rei Uzias não estava ou não reinava mais, morreu o rei na terra, mas ele aprende que o verdadeiro rei estava vivo. Vou falar de novo. Para Isaías, isso foi uma perda muito grande, e uma para o povo de Deus, porque uma terra que não tinha um rei para governar, não tinha um rei para sentar no trono, era como se era uma terra sem líder. E quem passa a reinar é o próprio Deus. Só que teve que ter uma perda na vida de Isaías para que ele conhecesse o verdadeiro rei, que estava assentado no alto sublime trono. E nós sabemos quem é este rei: é o Deus Todo-Poderoso. Há perdas que acontecem na nossa vida para que eu e você venhamos a conhecer o verdadeiro Deus. É no tempo de perdas, no tempo de portas fechadas, que nós vamos aprender a saber quem é Deus. Muitas vezes as pessoas vão ter um encontro com o verdadeiro rei quando algo lhe acontece, quando uma perda acontece. Então nada é por acaso, nada acontece por acaso. Como que está acontecendo? Isaías vai nos mostrar aqui que ele foi descobrir o verdadeiro rei, que não estava morto, que era o próprio Deus, o Senhor Jesus. E ele estava onde? E onde ele foi descobrir esse verdadeiro rei? No templo, dentro do templo. Fala assim comigo: dentro do templo. Mas ele teve que ter uma perda, teve que algo acontecer. E aqui você vai ver que ele começa a ter visão, e uma das visões que ele tem, as vestes do Senhor, ou a ponta da veste do Senhor, foi o suficiente para encher o templo. Olha que lindo. Muitas vezes oramos pedindo: Deus, encha a minha vida da sua glória, que a sua glória se manifeste. Se Deus manifestasse a sua glória aqui dentro, na totalidade, não suportaria. Mas é interessante a visão que Isaías tem dentro do templo. E aqui nós vamos ver no versículo 5, preste bem atenção, que então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão que ele teve da santidade de Deus, aonde? Dentro do templo. A visão que ele teve, que ele pôde contemplar Deus, ele conseguiu de fato enxergar sua real condição. Qual era a real condição de Isaías? Lábios impuros. Isaías estava vivendo uma época aonde diz em Isaías capítulo 5 que Deus estava exortando aquele povo, que ele esperava, depois de tudo que ele havia feito para aquele povo, todo o cuidado que ele tinha, ele esperava que o povo
fosse uma vinha que desse uvas doces, mas aconteceu o contrário. Mesmo Deus cuidando, mesmo Deus tratando, mesmo Deus ali cercando, em vez de eles darem uva doce, eles deram uva azeda. Era um povo que aonde Deus chamava a atenção deles através do profeta Isaías. Em Isaías 1:3, Deus dizia: não adianta vocês trazerem as suas ofertas, não adianta vocês queimarem incenso para mim, vocês estão perdendo tempo. Quer dizer, Deus está dizendo assim, ó, tudo que vocês estão fazendo dentro das suas festas religiosas, eu não estou aceitando, é tudo em vão. Deus está dizendo assim, tudo que vocês estão fazendo, olha o que Deus falava para aquele povo na época, é mentira. Vocês podem enganar quem está do seu lado, mas a mim você não engana. Na tradução NBV fala assim: eu odeio essa religião que vocês têm fingida. O que você diz ser, você não é. Gente, é o próprio Deus falando isso em Isaías 1:13. É tudo fingimento. A sua adoração é fingida, o seu glória a Deus é fingido, as ofertas que vocês me trazem é fingida, o incenso que vocês estão queimando dizendo, o santo, é fingido. No entanto que o rei Uzias, ele morre com uma lepra na testa. Ele vem por causa de uma lepra que apareceu na testa dele, porque ele foi fazer o que não era para ele ter feito. Ele foi fazer o papel de sacerdote e ele esqueceu que ele era rei. Quem é sacerdote era sacerdote, quem era rei. Ninguém tinha que fazer o que o outro fazia. Só que ele foi querer se envolver aquilo que não foi chamado. E ele aparece naquele instante, uma lepra no meio da testa. Uzias morre isolado em uma casa, e Israel ficou sem rei até que Uzias morresse. Então Uzias, ele é um rei que mostrava ser santo, mas não era. E Deus chamava a atenção de todo aquele povo. Até quando vocês não vão valorizar o que eu tenho feito? Eu estou fazendo para vocês, como ele diz aqui, eu plantei a sua vinha, as melhores mudas de uva, mas eu sempre cuidei de você, eu sempre guardei você, eu sempre procurei fazer o melhor por você. Só que quando eu esperava alguma coisa de você para mim, não foi o que aconteceu. Em vez de você me dar uva doce, você me deu uva brava, azeda. Então não venha com o teu sacrifício, não venha com os teus incensos, não venha com as suas aparências religiosas, porque isso para mim não é nada. Isso para mim não passa de uma mentira. Será que o tempo que nós estamos vivendo hoje, será que ainda se repete isto? Eu não posso olhar para alguém e julgar e dizer, fulano é assim, eu não posso. Mas será que muitos estão dentro de uma igreja, estão de fato agradando a Deus? Estão de fato oferecendo para Deus o melhor de si? O melhor, eu não falo uma grande oferta dentro da igreja, mas estou falando de você com Deus. Será que você tem produzido para Deus realmente o que Ele quer? Frutos maravilhosos? Ou você continua, Ele fazendo o que está fazendo por você, você continua dando frutos azedo, que não presta, não serve nem para comer? Você já comeu uma uva azeda? É horrível. Sempre quando a gente vai comprar uma uva em algum lugar, não sei se você faz isso, mas não conta para ninguém não, tá? E o bispo vai lá, dá uma aberturinha na caixinha assim, pega aquela uvinha lá e fala assim, eu não, comprar uma caixa inteira de uva azeda, misericórdia. Irmão, você vê aquela uva bonita, linda, a hora que você coloca a uva na boca, negócio azedo, rapaz, dá até arrepio. Tem um dia que deu um arrepio tão grande que pensava que eu estava endemoniado.
deu um negócio assim, arrepio, que deu tão azedo que estava. Aí Deus está dizendo, o que eu esperava? Diz, daquela uva tão bonita, aparente dela, fosse doce. Então, muitas vezes a aparência de uma pessoa para alguém como religiosa parece ser uma uva doce, mas Deus está dizendo, para os outros você parece, mas para mim, eu que tenho feito por você. Sou eu que tenho te sustentado, sou eu que tenho te guardado. Só que você, em vez de produzir coisa boa, nada tem proveito. E nós vamos ver Isaías tendo este encontro com Deus dentro da onde? Do templo. Deus mostra para ele, olha quem é você. E ele só pôde ver quem era ele dentro da casa do Senhor. A Bíblia fala em João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que interessante isso, amaram mais as trevas do que a luz. Eu amo Jesus, mas as trevas ainda me chamam a atenção. Eu amo a Cristo, mas ainda as coisas do mundo, ainda eu gosto, ainda eu tenho um pouquinho, ainda eu gosto um pouco de coisas lá de fora. Eu amo o Senhor, mas ele está dizendo assim, eles amavam Jesus, só que o amor deles era maior das trevas. Por que eles amaram mais as trevas? Porque as obras que eles faziam era má, não era verdadeira. Então muita gente pode falar assim, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, mas só que ainda ele ama não as coisas que é santa, mas ele ama as coisas do mundo, as coisas das trevas, as coisas do inimigo. É triste, mas isso acontece. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, mas se estivermos vivendo na luz, como ele está na luz, então temos comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Olha que interessante. Você quer saber se você é cheio da luz? Se você tem comunhão com alguém. Se você é uma pessoa que tem comunhão com os outros. Mas se você é uma pessoa que não quer ter comunhão com ninguém, vive brigando, discutindo, não quer estar na igreja, não quer estar perto de pessoas, é bom você examinar o que tem dentro de você. Porque se nós estamos na luz, uma das coisas que vamos ter é comunhão. E tem pessoas que ela tenta mostrar de todo quanto jeito, eu não tenho pecado, eu sou santo, puro, perfeito, meu nome é querubim. Não, querido, quem fala eu não tenho pecado é mentiroso, está enganando a ele mesmo. É o engano. E nós estamos vivendo na era do engano. Nós estamos vivendo um tempo que Cristo está às portas, está chegando, está aí, e muitos vão ficar, infelizmente. Muitos vão acabar ficando, não vão junto caminhar. Veja que interessante, coloca para mim a capa da revista para mim. Eu tenho duas capas aí, você coloca uma, depois você coloca a outra. Veja que interessante. Conseguiu aí? Olha lá. Queridos, veja essa capa aqui da revista The Economist. Deixa eu vir aqui desse lado explicar para vocês. Essa é uma revista que eles são do sistema. Eu sempre preguei, quando eu vou falar de arrebatamento, eu gosto de mostrar os sinais. Então a revista The Economist é uma revista do sistema. Toda a capa da revista The Economist, ela tem uma mensagem subliminar, que muitos não entendem. Agora eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Então aqui, tudo que vocês estão vendo, essa revista aqui é de 2012, esta capa.
Você pode ver aqui que está aqui Satanás, como você está vendo ali de vermelho, aqui é o diabo, né? Você está vendo lá em cima Israel e Hamas, guerra, é o que tem acontecido, e assim por diante. Mas eu quero mostrar algo muito interessante nesta capa. Vocês estão vendo o diabo, do lado esquerdo dele tem uma máquina. Então é uma máquina dizendo que ele está no controle do quê? Do clima. Controle do clima. Veja a próxima revista. Essa é de 1954. Não, isso aí não é revista, a outra. Depois você vai colocar isso aí. Tem uma outra capa aí. Achou? Espera um pouquinho de paciência para a irmã lá. Ela falou assim, pede para a igreja ter paciência. Achou? Não coloca aí. Aí. Olha essa revista aqui. Ela é uma revista de 1954. Deixa eu pegar aqui o casal de americano aqui. O Instagram. Ô bispo, eu quero que a senhora me traduz para mim o que está escrito aqui, esse título aqui da esquerda aqui. Ali está dizendo que é um pedido de estação, ou seja, ele é como se estivesse controlando e tivesse já uma estação já definida. Então veja só, atrás desse homem tem o clima. Vocês estão vendo aí nuvens e tudo mais. E ele tem na sua mão um controle. Ele tem na sua mão uma máquina controlando o quê? O clima. O nosso clima. Então você veja que há muitos anos o homem já estava desejando controlar o clima da Terra. Isso chama-se Agenda Global 2030. Nós estamos há 4 anos para acontecer essa agenda. Nós estamos em 2026. Agora, se você assiste jornais como o Jornal Nacional, alguns outros dos canais abertos, e principalmente Instagram, é assim mesmo, Instagram. Mas é mais bonito você falando do que eu. Instagram. O cara é chique, gente. Então, você veja que está acontecendo algo que muitos não estão prestando atenção. Veja que eu mostrei para vocês que existe uma visão, uma ação do sistema Agenda Global de controlar o clima. Agora coloca para mim aquele lá que você colocou por acá. Isso, deixa isso aí. O que é isso? Isso chama-se El Niño. Veja aqui, eu vou mostrar algo para vocês, que o que está para acontecer, conforme os cientistas meteorologistas, a partir deste mês de junho em diante, até 2027. Em 1877, você veja como foi o El Niño. E agora em 2026, olha a projeção para o El Niño. Esse El Niño, ele não está sendo chamado de El Niño, ele está sendo chamado de Super El Niño. Fala assim comigo, Super El Niño. Então veja
O auge, pode deixar aí, o auge desse El Ninho, o auge dele está previsto para a primavera desse ano. Este El Ninho, super El Ninho, conforme o meteorologista Peter, é um nome alemão, Schur, acho que é mais ou menos isso. Ele tem um Instagram, você pode olhar lá. E ele é um cientista também, que possivelmente o inverno vai ser interrompido devido a este efeito. Espera que eu já vou mostrar na Bíblia para vocês. O que vai causar? Então você veja, os países mais afetados por este super El Ninho: Austrália, que está deste lado, e o Brasil deste lado. Existe um site que eu sempre estou pesquisando, esse site, que ele chama-se Ventus Sky. Ele é um site que ele te dá a meteorologia, principalmente da questão do mar. Escute isso. E lá você vai ver o que está acontecendo dentro do oceano, principalmente equatorial, onde está Austrália aqui e Brasil deste lado. O mais afetado pelo El Ninho vai ser o nosso país e depois a Austrália. O que vai acontecer com o norte e nordeste? Seca total. Isso até 2027. O que vai acontecer com o sul? Chuvas piores do que aconteceu daquela vez. O que vai acontecer com o sudeste? Tornados, chuvas de trazer grandes enchentes. Isso já o governador de Santa Catarina já assinou um decreto de alerta climático. Isso foi agora, dia 19 de maio. Está no site defesacivil.sc.gov.br. Entra lá que você vai ver. O sistema já vem falando dessa instabilidade climática, ó, clima. Presta atenção. Clima. Só que Jesus nos avisou o que aconteceria. Então vocês estão vendo, ali você está vendo 150 anos atrás como foi o El Ninho, que dizem que foi dizimada mais de 50 milhões de pessoas. Agora se passou 150 anos e de repente ele aparece. Não sei se você já ouviu falar do tal HAARP, que é o que eles usam para tentar controlar o clima. Meus amigos e irmãos em Cristo, mesmo o homem tentando fazer isto, mas Jesus avisou o que aconteceria com o clima. Isto são sinais da vinda de Cristo. Dessa geração não passa. Nós não teremos outra geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Vou falar de novo. Enquanto Deus me der fôlego e vida, eu vou falar para vocês. Eu vou manter vocês informados da vinda de Cristo. Não vou me calar. Vou apresentar para vocês dados reais e verdadeiros para que vocês prestem atenção. Que o Senhor Jesus está voltando e muita gente está brincando com isto. Eu falei algumas vezes aqui, quando eu preguei sobre o arrebatamento, que tem um site que está no ar anos e anos e anos. Esse site, ele é arrebatamento.com.br. Este site está no ar. Ele, para quem ficar, o que ele vai fazer? Lá estão as instruções
para quem ficar no arrebatamento o que ele deve fazer. Está entendendo? Então isso aqui não é coisa de pastor. Isso já vem há anos o homem tentando mexer com o nosso clima. Você pode ver que o super El Ninho já começou. Este frio que está vivendo já é o El Ninho, o super El Ninho agindo. Só que ele vai ficar mais intenso a partir de, conforme eles estão dizendo, da primavera. Mas provavelmente o inverno vai ser interrompido por este efeito. Agora, para que você possa ver junto comigo, eu posso ser sincero com vocês, eu não queria que nada disso fosse acontecer. Às vezes a gente olha assim, mas será que vai mesmo? É só você entrar nesse site Ventus Sky e na sua esquerda lá tem tempo. Aí você vai no link que está escrito mar. Lá no mar ele vai mostrar naquele momento o que está acontecendo com o Oceano Equatorial, que está aqui, o Brasil está aqui, a Austrália. Você vai começar a ver que existe uma corrente roxa que é de frio, mas já tem uma corrente de ar quente formando por dentro do oceano. Esta corrente quente, que esta vermelha que está formando, já está se formando. Agora não me pergunte por que o nosso país, que pode ser o país junto com a Austrália o mais castigado. Não sei. Mas eu sei de uma coisa, como a bispa disse ontem para mim, eu fui dormir ontem, eu saí aqui da ceia de obreiros e fui terminar esta mensagem. Eu fui dormir mais de 3 da manhã ontem, para levantar 6 horas da manhã, para que hoje eu pudesse pregar para vocês. Que eu quero que você vá para a sua casa, medite um pouquinho e acerte tua vida com Jesus, porque eu não quero que você fique. Abra comigo a sua Bíblia para você ver uma coisa. Em Lucas 21. Lucas 21. Versículo 25. Olha que o próprio Senhor Jesus fala: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Versículo 26: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus vão ser abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Fala assim: Jesus está chegando. Olha o que ele está dizendo aqui, presta atenção: haverá sinais aonde? No sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. E ele fala, bramido do mar. Ele vai dizer aqui que os homens vão desmaiar terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois o poder do céu vai ser abalado. Camada de ozônio, efeito estufa, calor insuportável, calor que aonde vai mexer até com a saúde. Jesus está dizendo aqui: ei, os homens podem até querer achar que está controlando o clima, mas é eu permitindo e dizendo: igreja, se prepare que eu estou chegando. Presta atenção, eu estou falando de algo, eu prego, eu comecei de uma maneira, entrei agora um pouquinho nessa parte e eu vou encerrar. Agora eu quero que você vá comigo
Lá em Apocalipse capítulo 11. Vocês estão quietos, gente? Vocês tomaram café? Está acontecendo alguma coisa? Falei alguma coisa errada? Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Escute, veja isso que está escrito aí. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Gente, está aqui na Bíblia. O próprio homem tenta destruir aquilo que Deus fez. Ó, Deus dizendo assim, ó, eu vou vir para julgar, principalmente esses que destroem a terra. Eu vou vir para destruir o que destrói a terra. Isso não é teoria da conspiração que alguém possa dizer, isso aí não é. Isso que eu estou mostrando para vocês que está para acontecer. Se o governador de Santa Catarina já decretou estado de calamidade devido ao clima, é porque não é uma brincadeira. Estado como o Ceará, que é o Nordeste, todo o Nordeste e Norte, vão enfrentar uma seca nunca vivida na sua história. O Sul, chuvas piores. Aqui, nós vamos ter chuvas até, possivelmente, no inverno. Existe, como este meteorologista, Peter, ele fala até para você começar a estocar as coisas. Estocar água, alimento, para se prevenir. Isso são pessoas que estudam o tempo, o clima. Mas nós estamos na mão do Senhor. Eu creio na vinda do Senhor antes da grande tribulação. Alguns não. Alguns acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação, que a tribulação são 7 anos. Então alguns acreditam que chamamos ele de meso-tribulacionista, que é do meio, que Jesus vem, completou-se os 3 primeiros anos e meio, que vai ser 3 primeiros anos e meio de abundância. O diabo vai aparecer como um falso Cristo, ele vai reconstruir o 3º templo, enfim. Então ele vai vir como Salvador, porque imagine só, quando acontecer o arrebatamento, depois eu vou colocar para vocês uma simulação de arrebatamento, para a gente finalizar, feito em inteligência artificial. Até é legal, interessante, mas é bem aí que vai acontecer. Mas alguns acreditam que Jesus ele volta no final da grande tribulação. Eu não. Eu já acredito que a igreja vai ficar livre da ira vindoura. Israel vai ser corrigido com vara de ferro. Vara de ferro pelo Senhor. Eles vão beber vinho sem mistura. Por que vinho sem mistura? Porque naquela época, para não ter o teor alcoólico alto, eles misturavam água no vinho. E Jesus estava dizendo, fala em Apocalipse, que Israel vai beber do cálice, como vinho sem mistura. Vai ser um cálice de tontear.
Só que a igreja de Jesus, que foi arrebatada, estará com o Senhor. Eu vou estar lá. Tem amados irmãos que nós amamos, já foram arrebatados, já está lá com Jesus. E nós que estamos aqui, como tem sido você como um cristão? Jesus fala da sua vinda, será que ele achará fé na terra? Será que ele vai encontrar verdadeiros crentes na terra? Não sei. A agenda 2030, falta 4 anos. 4 anos para acontecer. Se você não sabe o que é a agenda 2030, pesquisa. Porque já deram um strike no canal do YouTube aqui na igreja. Então tem que tomar cuidado. Mas essa agenda 2030 vai ser assim. Você não vai ser mais dono de nada. Você não vai ser dono da sua casa, do seu carro, nem do seu dinheiro. Nem da sua família. Vai controlar, chama-se controle social. Apocalipse capítulo 13 marca: só compra e vende quem tem a marca. Então nós estamos sendo avisados pelo clima. Isso que está acontecendo é permissão de Deus. Jesus está chegando. E aqui, pelo menos da redenção plena, todos sempre sabem que na ceia, na maioria dos cultos de ceia, eu falo sobre o arrebatamento e mostro sinais para vocês. Agora preste bem atenção. Uma das coisas que pode acabar com a tua vida, destruir a tua vida, que é considerado por Deus pior que um pecado de adultério, até mesmo de homicídio, é considerado para o Senhor pior do que esses pecados. Você vai ficar de boca aberta. Espera só um pouquinho. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o pecado que Isaías viu sendo removido da sua vida? Quando ele entrou dentro do templo, qual foi o pecado? Vocês lembram que eu falei? Ele fala assim, que ele era alguém de lábios impuros. Você sabe o que é quando você fala mal de alguém? Você fala mal de uma pessoa? Ou você espalha algum segredo de alguém? Não, mas o que eu estou falando é verdade. Tá. Para os judeus, que quando alguém fala mal de outro, ele impede de pessoas avançar no reino de Deus. Esse é o pecado que fecha as portas e fecha os céus para alguém. E outra coisa, este pecado chama-se na língua hebraica Lashon Hará. Lashon, língua, Hará, má. Pecado da língua má. Existem pessoas fechando portas, fechando o céu, porque não sabe que ele mesmo com a sua boca está fazendo isto. Lembra que Deus fez com Miriam? Por falar mal de Moisés? O próprio Deus falou assim, e eles começaram a falar mal de Moisés. Quando Deus foi chamá-la, a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. O que Deus fez com Miriam?
A lepra que estava dentro dela, escondida, veio para fora. 7 dias ficou em disciplina por Deus, isolada, com lepra, porque ela falou mal de Moisés. Ela não tocou em Moisés, ela tocou na unção que estava em Moisés. Vai falar mal de alguém? Você está fechando porta, você está fechando o céu sobre você. Isaías, quando entrou no templo, está dizendo: olha como que é minha boca suja, impura. Mas veio um anjo, tocou nele com uma brasa e tocou nos seus lábios e queimou. Isaías foi entender quem ele era quando o anjo veio, o serafim veio com uma tenaz e tocou na sua boca. E os judeus falam que ele recebeu ali o Lashon HaKodesh, que significa língua do céu, pura, sem contaminação. Tem muito crente que às vezes pensam que o pecado da idolatria, do homicídio e do adultério são os piores, mas o pior desses 3 é aquele que fala mal de um irmão, que fala mal de alguém. E você pode ter certeza que se alguém falou mal de você, ele vai saber quem é Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para nós chegarmos ao fim. O Lashon Hará, língua má, ele é como um pecado de homicídio. Mas o homicídio, ele mata uma pessoa, ok? Mas o Lashon Hará, que está acima do homicídio como pecado, ele mata o espiritual de uma pessoa. Ele mata. A pessoa não, muitos não se levantam mais. Guarde isso com você, querido. A Bíblia fala em Levítico 19:16: não fique falando mal de todo mundo, não faça acusações falsas, porque eu sou o Senhor. Provérbios 6:19: a testemunha falsa que profere mentiras, Lashon Hará, para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre irmãos. A 7ª é o que o Senhor abomina, que é o Lashon Hará. Falar mentira de alguém, difamação, calúnia, inventar coisas. Muitas pessoas podem estar com o céu fechado, portas fechadas, porque não está entendendo que Ele mesmo com a sua boca está fechando. Que hoje o Senhor venha queimar a boca de quem precisa ser queimada, e que você venha receber uma língua pura, porque devido àquilo que você possa estar falando, você pode deixar o céu fechado. E quando Isaías foi tocado pela brasa, eu tenho certeza que quando aquela brasa tocou nos seus lábios, uma chama queimou a sua boca. E chama, ela queima, ela consome. Brasa, ela queima por fora e por dentro fica cru. Que hoje o Senhor faça o que tem que ser feito. Entenda isto. Nós estamos num culto de ceia. Quer ver tua vida dar certo? Se alguém vir querer trazer alguma coisa de alguém para você, maldizer alguém, fala: para agora. Porque se eu parar para te ouvir, eu estou sendo cúmplice do seu pecado. Não quero.
Eu não vou perder o céu por sua causa. Eu não vou deixar de ser arrebatado por você. Posso ouvir amém? Olha para o teu irmão e fala assim: use a tua boca, essa boca santa, ungida, abençoada, que dessa boca só sai palavra boa. Use para profetizar, para abençoar a sua vida e a vida de alguém. Tem glória a Deus aí? Aleluia.